Primeiro, Paulo quer que entendam qual é a esperança do chamamento daqueles irmãos através de um coração iluminado. Segundo, precisamos de um coração iluminado para saber as riquezas da herança que nos foi entregue a nós. E terceiro, está no versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Paulo quer que nós tenhamos um coração iluminado para entender, para saber três coisas. Primeiro, para qual esperança nós somos chamados? Segundo, para entender a riqueza da herança que nos entregue com a nossa salvação. E terceiro, a grandeza do poder de Deus para conosco. A grandeza do poder de Deus é importante Paulo falar para aqueles irmãos. Se você ler o capítulo 19, você vai ver que muitos dos irmãos lá de Éfeso praticavam magia. E houve um avivamento em que todos foram lá, queimaram seus livros de magia, e eles entendiam essa familiaridade com o poder. Paulo quer mostrar aqui quão grande, quão maior é o poder de Deus. Qual a suprema grandeza do poder de Deus na vida dos efésios. E para isso, Paulo vai usar algumas palavras nesse texto que nós lemos no versículo 19. Primeiro ele usa qual a suprema grandeza do seu poder, e para isso ele usa a palavra dunamis no grego, que vem, a nossa palavra dinamite vem daí, que é um poder explosivo e irresistível. Paulo está falando que este poder é um poder irresistível. O poder de Deus é um poder que alcança e não há quem possa resistir. Paulo quer que aqueles irmãos efésios saibam disso. A segunda palavra, ele diz o seguinte: a grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia. E a palavra que Paulo escolheu para usar aí é energeia, que vem da nossa palavra energia, que está simbolizando a operação, a manifestação, um poder que trabalha com uma energia, ou seja, o poder de Deus que te alcançou, irresistível, também é o poder que se manifesta em você e que opera em você, que corre como uma energia na sua vida. Paulo continua falando e ele usa a palavra kratos, que vem que nossa palavra cracia, de democracia, poder, o poder do povo. Paulo quer que aqueles irmãos saibam que existe uma força exercida naqueles irmãos. Isso tudo Paulo está usando para que eles entendam a grandeza do seu poder, a magnitude desse poder. E a última palavra que Paulo usa é irus, poder ou grande força que está inerente ao cristão. Está presa, está uma força que precisa de um sujeito, que é inerente. Num versículo, Paulo usa 4 palavras diferentes para falar do poder de Deus. Isso tudo porque nós somos limitados e finitos para expressar a grandeza do poder que Deus usou para nós. E Paulo continua explicando isso no versículo 19. No versículo 20 agora ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo está falando assim, o poder da magia que vocês conheciam, o poder dos templos e dos rituais que vocês veem os pagãos fazendo aí, esses poderes não são nada, eles não são nada. Maior e é grande a grandeza do poder de Deus. E esse mesmo poder que Paulo está falando, que ele usou para converter vocês, ele usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos. É Deus falando para nós, olha o poder que há na salvação. Olha o poder que há na conversão de um homem, de uma mulher pecadora. E nós ainda, infelizmente, às vezes oramos pedindo para que Deus mostre o seu poder. Senhor, mostre quão grande é o seu poder. Preciso tanto daquele carro. Nós queremos desperdiçar tão grande poder por coisas superficiais, fúteis, sem importância. É tão grande o poder de Deus na vida do pecador, e Paulo está falando, esse mesmo poder que Deus usou para te tirar do pecado,
É o mesmo poder que ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita. Precisamos olhar para o nosso Deus poderoso, para o nosso Deus onipotente, e entender a grandeza do seu poder. Por isso Paulo está pedindo aqui um coração iluminado para os efésios. Um coração iluminado para que aqueles irmãos saibam como eles foram chamados, a esperança que há no seu chamado. Para que eles saibam a herança que lhes foram dadas junto com a salvação. E para que eles entendam o poder que foi administrado por Deus, para que eles fossem salvos. Não menospreze a sua salvação. Não olhe com pouco caso para a sua salvação.